Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, abriu uma empresa na Espanha em meio às investigações sobre as fraudes no INSS. A empresa, chamada Sinapta, foi registrada em janeiro de 2026 e inscrita no Registro Mercantil de Madrid em fevereiro. A companhia declara atividades genéricas na área de tecnologia e não apresentou movimentação desde a abertura. O endereço informado é o mesmo de um escritório de advocacia e o capital social da empresa é de cerca de R$18 mil, o mínimo exigido pela legislação espanhola. A abertura da empresa ocorre em meio às investigações que apuram desvios em aposentadorias no INSS. A defesa de Lulinha afirma que a empresa cumpre todas as exigências legais e foi criada para projetos futuros, sem relações com as investigações das fraudes do INSS. André Marcília, boa noite, seja muito bem-vindo. Se a gente puxar aí a cronologia dos fatos, o Lulinha se muda para a Espanha em julho do ano passado. Em agosto do ano passado é instalada a CPMI do INSS e agora mais essa informação de uma empresa criada em janeiro deste ano, no meio do olho do furacão das investigações da CPMI do INSS, essa empresa criada em nome do Lulinha, do filho mais velho do presidente Lula. Boa noite. Boa noite. Fiquei surpreso, achei que ele só investia em maconha medicinal. Então, também aqui temos um empresário da tecnologia. Atividades genéricas. Atividades genéricas. Boa noite, Paula. Boa noite, Ana. Boa noite, Piotto. Mestre Augusto. Boa noite a toda a audiência. Olha, a gente não tem como aqui, né, se fazer de desentendido. Então, é claro que se você juntar as peças, você tem o Lulinha começando a investir na Europa no momento em que a coisa começa a esquentar para cima dele aqui no Brasil. E começa a investir em ramos que ele não tem a menor familiaridade. Aliás, com o que ele tem familiaridade? A menos que ele fizesse uma empresa sobre adubos para zoológico na Europa, enfim, não creio que ele tenha mais nenhuma especialidade. A única especialidade que ele tem é de fazer essas picaretagens que a gente tem visto amplamente serem divulgadas pela imprensa, por todos nós, das relações dele com esse escândalo e com todos os outros escândalos mais pelos quais passou o PT e os governos Lula. Sempre estava ali no meio do escândalo do governo Lula, o Lulinha. Então, provável, né? A gente não pode descartar a possibilidade de que essas empresas, seja da maconha medicinal, seja a de tecnologia e assuntos genéricos, sejam empresas para ele receber valores ali na Europa enquanto lá estivesse refugiado, né? Ou em fuga, vamos dizer assim, e até mesmo para que ele pudesse, quem sabe, devolver esse dinheiro ou, enfim, usar essa empresa como uma maneira de transacionar valores e devolvê-los para o Brasil, sabe-se lá para quem, enfim, nessas tramóias todas nas quais ele está ligado. O importante disso, Paula, me parece ser o seguinte: o Lulinha está tendo de se explicar. O Lulinha está tendo de dizer quais são as atividades e viagens lícitas que ele faz. E são poucas. Ele tem pouca coisa a dizer. Mas se ele está tendo de explicar, é porque nós estamos cercando, enquanto Estado, enquanto Polícia Federal, nós estamos cercando o Lulinha, e o Lulinha cercado, falando por meio de advogados, é um ganho. Estamos chegando lá, porque na hora que o Lulinha começa a se explicar, é que a Polícia Federal provavelmente passa a atuar de forma mais firme e demonstra que ele está errado, que tem mais coisa por trás e assim por diante. Então estamos iniciando o puxar de fio de um novelo que certamente será bastante extenso. Pois é, parece que o Lulinha também está se cercando, Marcília, de artimanhas, né, como a criação dessa nova empresa em janeiro de 2026. Adalberto Piotto, boa noite. A gente lembra que o Lulinha ainda não é formalmente investigado, mas ele apareceu nas investigações da Polícia Federal, uma troca de mensagens envolvendo o careca do INSS e a amiga empresária, a tal da Roberta Luxinger, que seria intermediadora ali de uma mesada que ele receberia no valor de R$300 mil. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Marcília, Ana, querida, Mestre Augusto, a todos que nos acompanham. O Lulinha é filho do presidente da República. Nós estamos aqui tratando do filho do presidente da República com acusações claras da polícia, investigações que visam aqui apontar, ou melhor, apurar um escândalo, ou seja, corrupção.
e no caso do Lulinha, envolvido no roubo de aposentados. A frase é simples. Filho do presidente da República, Lulinha, filho do Lula, está sendo investigado no inquérito ou pela CPMI, que apura roubo de aposentados. Vê a gravidade do fato. Agora vamos a um ponto. Vou com o Marcília nesse aí, porque o Marcília acho que foi ao essencial. Nós estamos investigando, o cerco está se fechando. Eu sei que boa parte das pessoas, não raro, diz assim, me lembro quando houve a CPI dos Correios, que depois veio exatamente a história do mensalão, alguns diziam assim, mas teve lá aquele caso dos anões do orçamento, teve não sei o quê e nada aconteceu. Bom, não, as coisas aconteceram. E se elas aconteceram porque de fato existiram. Mas mais que isso, você vê que há sim punições, em que pese o anticlímax que foi a interferência do Supremo nas apurações da Lava Jato, que liberou todo mundo, inclusive o próprio Lula, para concorrer à eleição, hoje está se retomando. E veja só, né? Nós estamos vendo agora problemas de dentro do Supremo, como no caso do Banco Master, que é um pouco maior. Muita coisa está acontecendo, o momento do Brasil é outro. Sim, demora, sim, é um pouco mais dolorido, sim, mas enfim, o caminho agora está certo. Até outro dia era de absoluto silêncio em relação aos abusos que o Supremo cometia, por exemplo, como o inquérito 4781. Augusto Nunes, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Paula, Ana, querida, Piotr, meu amigo Marcília. Boa noite a você que nos acompanha. O Lulinha não tem profissão definida, né? A profissão dele é filho do presidente. Filho do presidente. Há um livro, eu não me recordo agora o nome do autor, que foi escrito por um sócio do ex-sócio do Lulinha, e ele mostra como é que o Lulinha age. Ele age o tempo todo usando o nome do pai e realmente não é especializado em nada e não sorri. Vocês já viram alguma foto dele sorrindo? Ele está sempre com uma cara fechada aí, que é a expressão do arrogante, do prepotente. É isso que ele faz, o Lulinha. Se ele não fosse filho do presidente, ele continuaria, se conseguisse manter o emprego, continuaria trabalhando como monitor, sei lá o que ele era, assessor do zoológico. É isso. Ele subiu com o pai. Quem é filho do Lula não pode acreditar que você deve ser escrupuloso, que você deve ser honesto. E ele seguindo, pendurado nesse parentesco estreitíssimo, ele ganha milhões. Só isso. Ele seria um nada. Como é um nada se ele não usasse o fato de ser filho do presidente. Ana Paula Henkel, boa noite. Ana, antes de te ouvir, deixa eu trazer mais uma informação que tem relação com o Lulinha, que informou o Supremo Tribunal Federal que está, então, disposto a voltar ao Brasil para depor nas investigações sobre as fraudes no INSS. Essa comunicação foi feita ao ministro André Mendonça por meio da defesa do empresário. Segundo o advogado, Lulinha se coloca à disposição da Justiça de forma voluntária para esclarecer dúvidas sobre a sua relação com investigados no caso. A defesa afirma que, com a apresentação espontânea, não há risco de prisão do filho do presidente. Integrantes da Polícia Federal chegaram a discutir internamente a possibilidade de pedir a prisão do empresário, mas a medida não foi adotada. Os advogados também sustentam que a mudança para a Espanha foi planejada antes das investigações e não tem relação com o caso. Até o momento, o ministro André Mendonça não definiu se irá ouvir Lulinha, nem estabeleceu data para eventual depoimento, Ana. Então, os advogados querem que o Lulinha se apresente espontaneamente para prestar todos os esclarecimentos. E o pai, o presidente Lula, está muito preocupado, porque, claro, tudo isso tem respingado na popularidade do presidente Lula. É o mínimo, né? Boa noite, Paula, professor, Marcília, Piotr, querido mestre Augusto, boa noite à nossa audiência. Engraçado que, lendo aqui, né, a notícia, a empresa registrada em janeiro, né, desse ano, 2026, e eu achei curioso atividades genéricas na área
de tecnologia. Parece o inquérito 4781, né? Atividade genérica. É tudo e não é nada. É tudo e não é nada. Você vai colocando ali naquele balaio, vai colocando. E aí agora o fato dele arrumar a desculpa, porque é uma desculpa, né? Que ele viajou antes das investigações. O problema é que antes das investigações, nós estamos diante de um caso agora do Banco Master do Vorcaro, que o Vorcaro faz uma pergunta no dia da prisão. E aí? Conseguiu bloquear? Então, esse antes das investigações não quer dizer nada, porque ele pode muito bem ter sido avisado. Olha, sai porque vai chegar em você. É mais fácil, mais difícil chegar em você se você estiver fora do país. Agora, tem a mesma pressão que foi feita nos últimos 7 anos em relação a qualquer investigação no Brasil, essa mesma pressão, usando a jurisprudência do Supremo, o mesmo caminho da Polícia Federal, precisa ser usado nesse caso. Cancela o passaporte, tem que extraditar, tudo isso. Porque nós estamos agora, de fato, num caso de grande interesse da nação, dinheiro público metido aqui nisso tudo. Então, acho que não dá mais para ficar, né, de panos quentes porque é o filho do presidente e que nós sempre repitamos o áudio do presidente Lula. Se o meu filho deve alguma coisa, que ele venha. Não precisa esperar. Se ele quer esclarecer, pegue um avião e venha e esclareça. Não tem nada a temer, não tem nada a esconder, então o faça. Pois é, Só rapidamente completando, eu estou na estrada faz tempo, né? Eu nunca vi a corrupção no Brasil alcançar essa escala. Eu nunca vi. Você tem em todas as instituições gente que não merece confiança, para ser brando. Você tem negociatas em todas as instituições. E você não tem alguém que desfraude essa bandeira aí da honestidade, porque basta ser honesto no Brasil para você, primeiro, ficar notório. Segundo, você ter possibilidade de fazer uma carreira política rápida. É impressionante e as pessoas não percebem isso. Quer dizer, é o pai, o filho, você pega a família inteira, os pais ensinam os filhos a roubar. Quer dizer, como é que pode? Imagine, o meu pai podia chegar e dar uma bronca em mim, faz, cuidado, não sei o que. O Lula vai falar o quê pro filho? Se o filho estiver meio bêbado, ele costuma estar. Ele fala, mas o senhor vai querer conversar sobre honestidade comigo? Vamos parar de brincadeira. Marcília, só queria te perguntar, porque o Marco Aurélio de Carvalho, que é o consultor jurídico, como se diz aí, do Lulinha, do filho do presidente Lula, disse então que ele se apresentaria espontaneamente. Mas cabe ao ministro André Mendonça decidir se isso será realmente necessário prestar esse depoimento nessa fase da investigação, Marcília? Cabe ao ministro André Mendonça e cabe também à CPMI, enfim, pautar essa fala dele. Agora, é muito fácil, né? O advogado falando, ele está aqui à disposição, certo? Mas e onde que é esse à disposição? Aqui na Espanha, muito bem guardado, sem ninguém saber exatamente onde que é o endereço. Então, estar à disposição assim é fácil, né? O que ele precisa estar à disposição é aqui. Quero ver o Lulinha aqui. Chega no Brasil, vem, se instala, certamente ele terá uma casa aqui, até porque o Careca parece que já deu uma casa, tinha dado uma casa para ele deve ter várias, né? Tá com uma mesada de 300 mil do Careca, uma casa, como é que ele não se instala então no Brasil? Porque na Espanha ele está, segundo aquela velha e boa expressão, em local incerto e não sabido. Incerto e não sabido, exatamente. Pois é, agora a disposição assim, como é que faz? Disposição de quem? Só se for à disposição do advogado agora, e o advogado está dizendo que ele está à disposição da justiça. Mas longe? Eu nunca vi um negócio desse. Estou à disposição. Onde? Aqui na Sibéria. Na Sibéria, à disposição, é só falar comigo. Mas dá o endereço. Não, aí já é um pouquinho demais. Então, precisa demonstrar a tal da disposição. E outra, disposição para quê? Para falar o quê? O que ele quer falar? Porque se ele vier aqui para contar lorota, é melhor não aparecer mesmo. Para mentira, a gente já escuta do pai. Não precisa vir o filho para contar mentira. Então, ele precisa vir aqui para contar o quê? O que ele quer contar? Ele quer se defender?
não precisa vir aqui para se defender. O advogado está aí para fazer essa função. Ele precisa vir aqui dizer o que ele sabe. Só que se ele disser o que ele sabe, ele não fica solto. Me parece óbvio. Aliás, nem ele, e parece que boa parte da família, porque tem o irmão do Lula, a nora do Lula, tem, enfim, a família inteira. Só o Lula que ainda está, né, blindado, como sabemos. E por enquanto. Então, Paula, a gente precisa entender, e eu acho que o Mendonça também, e a CPMI também, o que ele quer falar. Porque eu até usei uma imagem ontem aqui, quando resvalamos esse assunto, e vou usar de novo. Se ele vier para cá dar uma de Sherazade com o sultão, para ficar contando uma história num dia, contando outra história no outro dia, até que as eleições passem e o pai dele possa estar blindado de qualquer escândalo dele que resvale no pai, aí não interessa. Aí eles querem engambelar a todos nós, ao invés de revelar os fatos verdadeiros. O ministro do Supremo, André Mendonça, determinou a prorrogação do inquérito do Banco Master por mais 60 dias. A decisão atende a um pedido da Polícia Federal, que solicitou mais tempo para analisar o material apreendido durante as investigações. Segundo o ministro, a prorrogação é necessária para a realização de diligências consideradas essenciais para o esclarecimento dos fatos. Os investigadores analisam documentos, computadores e celulares apreendidos nas fases da Operação Compliance Zero. Segundo a Polícia Federal, há indícios de fabricação de carteiras de crédito falsas e desvio de recursos, com prejuízos que podem ultrapassar 12 bilhões de reais. Marcília, bom, são mais de 100 equipamentos, entre celulares e computadores apreendidos. Só de Daniel Vorcaro são 8 celulares, como bem disse o ministro André Mendonça na última decisão. Então tem muito material ainda para a Polícia Federal periciar e examinar. Muito material, e não só material a ser investigado ou a ser apreendido, mas material que está com eles. Que a gente está diante aqui de um material que ainda não deu tempo de periciar, né? Como falamos, temos um celular até agora periciado, são 8. Imagina quanta coisa... E o Toffoli reduziu, né, o número e o Toffoli guardando. E o Toffoli botou no bolso as provas, né? Não, e reduziu a 4 peritos. Que 4 peritos. Só 4 peritos, exatamente. 4 peritos. O Toffoli botou essas provas no bolso que nem guloso faz com doce em casamento. Brigadeiro de casamento. Levar para as crianças. Levar para as crianças. Então é preciso agora seguir adiante. Esses 60 dias, essa prorrogação de inquérito é absolutamente normal, natural, é assim que é feito mesmo. A polícia pede, o juiz defere e vai adiante. Seria, inclusive, um absurdo, né, num país em que a gente tem um inquérito 4781, tal do inquérito das fake news, em vigor há 7 anos, agora dia 14, fez 7 anos de existência do inquérito das fake news, só faltava agora o STF entender que, não, o inquérito precisa terminar, não dá para ficar tanto tempo aberto, mais 60 dias é um absurdo. Então, natural que assim seja, essas provas todas vão ser investigadas e o fato do caso Master seguir adiante é o que está estimulando esse povo todo... investigado a pensar muito seriamente na delação, porque se eles não delatarem, é provável, muito provável, que a polícia chegue aos nomes e aos envolvidos e às falcatruas todas, mesmo sem ninguém delatar. Piotr, o deputado Marcel Van Hatten conversou mais cedo com a nossa reportagem e garantiu aí que a pressão para a instalação de uma CPI do Banco Master continua muito forte no Congresso e que já tem todos os requisitos necessários para a instalação dessa comissão. Lá atrás, teve uma decisão que, na minha interpretação, inclusive, foi correta, de instalar a CPMI da Covid, independentemente do mérito, foi uma palhaçada que fizeram, mas tinha as assinaturas, tinha o fato determinado, tinha o prazo para funcionar, ou seja, o requerimento cumpria os seus requisitos e o STF, por meio de uma decisão do ministro Barroso, mandou instalar. Agora a mesma coisa, CPMI do Banco Master tem as assinaturas, tem fato determinado, tem prazo para funcionar. Aliás, tem mais assinaturas do que a CPMI da Covid, nunca teve tanta assinatura e por isso a gente precisa agora esperar que venha um mínimo de justiça do Supremo Tribunal Federal nesse mandado de segurança que impetramos para instalar a CPMI do Banco Master. É isso, Piotr. Veja a diferença de parlamentares, né? O deputado Marcel Van Hatten lembra da CPMI da Covid, da pandemia, em que pese o fato de ter se transformado num circo, e nós vimos, a ponto de o presidente, o relator e vice, enfim, se retirarem
da sessão quando apareceram ali outras pessoas para deporem e para explicarem que, por exemplo, a pandemia poderia ter uma outra história. Daí o circo, como a gente viu. Mas ele reconhece o fato normal. O fato normal é, você tem um fato determinado, você tem as assinaturas necessárias, então tem que se instalar a CPI. Ele está pedindo o mesmo tratamento agora. Este é o ponto. Claro. Veja só, a regra é a regra. Obviamente que uma CPMI pode se transformar, uma CPI pode, digamos, ir por caminhos estranhos ou melhorar ainda mais a atuação dela, como a gente está vendo agora na CPI do INSS. O avanço que está se vendo aí é notável, é elogiável que se está vendo. Como, por exemplo, foi o Augusto lembrava um pouco aqui da CPI dos Correios, que se transformou na CPI do Mensalão. Uhum. Pela primeira vez, mesmo com penas pequenas, perto do que se imaginava que poderia ser, pela primeira vez, crime do colarinho branco foi punido. Gente muito importante na polícia. Esquema. Exatamente, foi punido e foi para a cadeia. Me lembro de uma entrevista à época do ministro Marco Aurélio Mello, que dizia, mas as penas são baixas. Ele falou assim, mas foram presos. Ou seja, no Brasil, que cada passo é um dia, cada dia é um dia, e por dia você tem um passo, e que bom que a gente está avançando, mandar essa gente para a prisão já foi um avanço. Claro. Veio depois, talvez não teríamos a Lava Jato se não tivéssemos tido antes a CPI do Mensalão, ou seja, aquele julgamento do Mensalão que foi no final de 2013, né, específica 2012, perdão, 2012. Um inquérito longo, enfim, e tudo mais. Mas veja só, as condições estão postas, elas existem, a legalidade precisa ser observada. A omissão, neste caso, do presidente do Congresso, presidente da Câmara, seja em qualquer uma dessas situações, é das coisas mais lamentáveis. Eu tenho que me lembrar de uma frase do senador Girão, que falou assim, olha, eu tenho que dizer a você, e lamento ter que dizer isso, que nós vamos sentir saudade do Pacheco. Veja só, o Alcolumbre está salvando assim, entre aspas, tá? Com todos as vênias e cuidados aqui, né? Está salvando a imagem do Pacheco, que tinha sido até então o pior presidente do Senado da República Brasileira. Nunca a gente tinha visto um senador tão ruim como o presidente. O Alcolumbre consegue ser pior. Ou seja, entre os piores, o Alcolumbre é o pior. Mas não quer dizer que o Pacheco tenha sido bom. Mas o Pacheco vem aí no STF daqui a pouco. Vamos falar disso logo mais. Segura a pauta, Marcília. Agora, Augusto Piotto fez menção ao senador Eduardo Girão e muita gente aqui no chat falando da possibilidade de afastamento do senador Davi Alcolumbre por omissão. E aí lembrei que o senador Eduardo Girão pediu o afastamento do senador Davi Alcolumbre, mas aí tinha um detalhe, não tinha comissão de ética instalada ainda no Senado, desde 2024. E eu agora, na hora do intervalo, que a gente está aqui ao vivo apurando e, enfim, dando a informação, perguntei para o senador se já tinha alguma novidade em relação a esse pedido. Ele falou que a comissão de ética ainda não foi instalada no Senado e que ele, então, está avaliando a possibilidade de acionar o Supremo Tribunal Federal, porque ele tem o pedido, mas não tem a comissão para protocolar esse pedido de afastamento de Davi Alcolumbre, porque a comissão de ética não foi ainda instalada no Senado. É mole? O Alcolumbre, ele não se dá com a ética, né? Ele não quer nem saber. Ele não sabe se existe essa comissão e ele vai fazer o possível para que não tenha quórum. Se mais Alcolumbres aí se mobilizarem, não tem quórum, não dá para formar a comissão. O negócio é o seguinte, os senadores... Não importa se existe maioria para afastar o Alcolumbre, não importa se é possível ou não trocar o presidente do Congresso, mas eles têm de se mirar no exemplo do Gabeira, do Fernando Gabeira, no caso do Severino Cavalcante. Tem de olhar o Alcolumbre nos olhos quando ele aparece, né? Isso. Quando ele aparece. Está evitando. Dizer, vai embora, sai. Que é o que eu gostaria de dizer se eu tivesse, se eu fosse senador, se eu fosse ministro do Supremo, mas eu não teria a menor hesitação em dizer com a razão, com o poder da razão. Olha aqui, o ministro Moraes, entrega a toga, você não pode mais continuar julgando. Bom, se eu fosse senador, eu diria, Alcolumbre, vai para casa, vai para o Amapá. Pega esse dinheiro que você já tem e se afasta, né, de onde há polícia, tal. Não sei se no Amapá tem, desde que o Alcolumbre assumiu o comando do Estado. O Amapá também precisa ter dó do Brasil, né? Manda para cá o Zé Sarney
A gente devolve o Sarney para o Maranhão e vem pelo Amapá o Davi Alcolumbre, vira presidente do Senado, que antes era entregue pelo menos a quem sabia escrever 2 linhas, né, sem trocar o S pelo Z, botando a cedilha no lugar certo. Tal. Agora é um sujeito que é um ignorante, mau político, tosco, que ele não tem nem os truques dos velhos políticos. Ele é um cara que senta em cima da indicação de um ministro, por exemplo, de um ministro do Supremo e fica lá e tal. Grosseiro e continua. Agora, foi eleito pela maioria. Essa maioria não tem ninguém que se envergonhou, não tem ninguém que queira pagar o pecado com um repto aí como o que fez o Gabeira. Não dá, né? Então o Senado diz, não, eu já falei isso, fale todo dia. Pois não, Ana. Bom, seria cômico se não fosse trágico o país como está e não termos uma comissão de ética. Só uma comissão de ética. Não temos uma comissão de ética. Desde 2024. Assim, isso não é possível. É difícil explicar isso para qualquer pessoa. Não é americano, italiano. É difícil explicar isso. O Brasil como está, principalmente agora, né? Vorcaro, Master, mas desde 2019 que estamos praticamente de cabeça para baixo e não temos uma comissão de ética no Senado. Agora... Podia usar o código que a mulher né? do Moraes. Moraes fez, né? Código de ética e conduta. E conduta. Agora, o que me deixa, vou usar uma expressão lá de Minas, já que ontem os meus amigos mineiros mandaram muitos vídeos aqui. Uma coisa que me deixa encafifada, a gente fala lá em Minas. Na última eleição para presidente do Senado, nós tivemos uma votação recorde com o senador Rogério Marinho. E ali, por mais que houve uma derrota, o que todos nós pensamos? Opa, essa derrota está mostrando um caminho diferente. Há uma reação. Uma opção. Uma opção. As pessoas estão saindo da bolha que controla o Senado, né? Aquele coronelismo ali, aquela coisa que fica naquela neblina há anos. Rogério Marinho, sem dúvida. Quantos votos ele teve? 32, né? Uma votação impressionante. Uma votação impressionante. Então, nós pensamos, a próxima vai. Aí a próxima volta para Alcolumbre. É isso aí. Mas como que saímos mesmo de uma derrota do senador Rogério Marinho, uma derrota que mostrou, estamos no caminho, é isso que a gente tem que fazer, porque todos nós sabemos que política não se muda da noite para o dia. Então, aquela derrota do senador Rogério Marinho foi uma derrota assim, beleza, tudo bem. E aí a gente volta para Alcolumbre, que sentou na indicação do ministro Mendonça, quantos meses? Do Nunes Marques. Foi isso? Do Mendonça. Do Mendonça. Quanto tempo, professor Marcília? Meses. O Alcolumbre... 5 meses. 5 meses. E aí ninguém fez nada. E não temos uma comissão de ética. Bom, posso... Só para a gente fechar, diga, Marcília. Rapidamente, e é bom que fique a oposição alerta da relevância que existe hoje que eu acho que ficou perceptível, de se ocupar a cadeira da presidência do Senado. Sim, claro. E da presidência da Câmara. E, aliás, o que a oposição me parece que precisa fazer é o seguinte, ocupar a cadeira, mudar o regimento interno para que a presidência não tenha tanto poder e depois desocupar a cadeira. A oposição pode fazer o papel só de maioria, mas contanto que ocupe antes a cadeira da presidência e, com isso, mude o regimento interno para retirar o poder que hoje tem as presidências das casas legislativas de conter à vontade da maioria. Pois é, porque a discussão é sempre, Marcília, não, porque o que importa são as comissões, a gente faz aí uma votação em bloco e apoia, como foi aqui com Alcolumbre e Hugo Mota, né? Não, a gente vai ficar interessado mesmo nas comissões, deixa as presidências aí, o Hugo Mota teve mais de 400 votos, sim, mais de 440 votos. E o Marcel Van Hatten era um dos candidatos. Ficou isolado. Ficou isolado, um nome, né, altivo, mas...
É isso. 18h39, acabou a reunião do Copom, agora há pouco, redução da taxa Selic, assunto para Adalberto Piotto. O Banco Central cortou o juro, então, em 0,25%, reduz a Selic agora a 14,75%, num cenário de muitas incertezas, Piotto. Era para ser meio, até outro dia a proposta, ou pelo menos a aposta, era de que cairia 0,5%, meio ponto percentual, melhor dizendo, né? Caiu 0,25%, foi um cuidado do Banco Central em relação, claro, a essa pressão inflacionária que advém justamente, primeiramente, do cenário brasileiro, que ainda não é confortável pelo tamanho dos gastos do governo. O governo gasta mais do que arrecada, isso gera inflação. Aqui, em qualquer lugar do mundo, esse é um erro do governo brasileiro, até porque você tem um problema de oferta de produtos, você começa a colocar dinheiro no mercado e não tem produto, bom, gera inflação. E também pelo fator adicional da guerra no Irã, e isso provocou um preço mais pressionado, podemos dizer assim, né? Um aumento do preço do barril do petróleo no mercado internacional. Não tem como não repassar, porque parte do petróleo que se consome no Brasil é completamente importado, sobretudo o diesel. Daí esse assunto que a gente vai tratar daqui a pouco em relação aos caminhoneiros e tudo mais. O governo tentou fazer algumas coisas, a incompetência está reinando e conseguiu não dar resultado, não conseguir uma solução para esse problema. Aí o Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, foi lá e reduziu apenas 0,25 para ver exatamente por onde vai. Hoje ainda sai exatamente um relatório e depois sai a ata na semana que vem normalmente. Lá você vai entender o que o Banco Central quis dizer com esse 0,25. Pelo que se sabe até o momento é justamente isso, ou seja, vamos testar para ver se realmente dá para continuar caindo os juros, porque 14,75 ou 15 como era antes, isso impede o crescimento do país. Não alivia muito esse 0,25. Não tem empresário que vai conseguir fazer investimento. O Lindbergh Farias vai dizer que é culpa do Roberto Campos Neto. Sim, claro. Estava contratada. Primeiro corte na gestão de Gabriel Galípolo, né, desde que ele assumiu o Banco Central. Exatamente. E ele só não cortou antes porque o governo Lula não permitiu que fosse cortado os juros. Isso é simples assim. E agora, no meio dessa crise de combustíveis, 0,25. 0,25. Você tinha algumas condições, tá? Para analisar só tecnicamente, você tinha algumas condições, mas o corte era para ser maior. Acho que o Banco Central está lançando um teste aqui. Vamos cortar 0,25, porque também, Paulo, tem uma coisa, nosso espectador vai dizer, tá, cortou, isso quer dizer o quê? Demora muito para chegar na economia real uma queda. Sabe, porque você tem já juros contratados, os bancos, a taxa real de juros é muito mais alta do que 14,75, né? Basta você ir ao banco para comprar qualquer coisa ou pôr alguma coisa no crediário, o juro é muito mais alto. Isso aqui nós estamos de uma taxa anual, que se todo mundo tivesse 14,75 de taxa ao ano, poxa, seria quase uma maravilha. Não é o caso, você paga muito mais caro hoje em juros, basta ver cartão de crédito, essas coisas todas. Então, o Banco Central, a gente vai ver pelo relatório, e depois pela ata, qual foi exatamente o entendimento do Banco Central. Mas o Brasil ainda não tem uma situação econômica razoável. O governo Lula piorou todos os índices que você tinha. E sem contar que ainda há perdura, nós escrevemos sobre isso recentemente, né? Há um artigo da revista Oeste sobre o IBGE, há ainda dúvidas sobre os dados que o IBGE levanta. Inflação, por exemplo, é apurada pelo IBGE. Aí o Banco Central olha para o índice e toma uma decisão. Veja só a importância do IBGE. Não acredito num número do IBGE. Nenhum. E todos duvidam. Essa é a tônica, não só do mercado financeiro. Todo mundo duvida hoje. E o pior cenário que tem quando você vai tomar uma decisão econômica é se você duvida do índice base. Não, porque as decisões são baseadas naquilo, mas se aquele número aí é irreal ou pode não corresponder à verdade por seja lá quais as razões, você gera um problema muito maior. Surgiu um bastidor de que Lula tem articulado uma possível licença do ministro Dias Toffoli. Segundo relatos de interlocutores, Lula tem buscado convencer pessoas próximas ao ministro a defender um afastamento temporário sob a justificativa de evitar novas crises na corte. A ideia inclui a possibilidade de uma saída definitiva do tribunal no médio prazo. Toffoli, no entanto, tem negado qualquer intenção de se licenciar ou então de renunciar ao cargo.
O movimento ocorre em meio à repercussão das investigações que envolvem o escândalo do Master. Marcília, essa é uma apuração do jornal o Globo, mas não é de hoje. Essa é uma notícia que repercutiu lá no final do ano, em dezembro, de que Lula estaria ali aberto a entregar a cabeça do ministro Dias Toffoli. A questão é que o ministro Dias Toffoli é ele que precisa decidir se vai ou não vai sair do cargo. Mas chama a atenção aí essa articulação no bastidor do presidente Lula, desse acordão para a possível saída de Toffoli? Pois é, o problema é que isso dependeria da cabeça do ministro Toffoli e a gente sabe que essa não é a parte do corpo que ele é melhor dotado. E também não pode nem tentar pentear o cabelo, que a cabeça tá a prêmio. Exposto aqui. Literalmente, exatamente. E agora, essa matéria, né, do Globo, ela revela um ponto que eu acho que é o trampolim, o impulso de toda a estratégia do Lula e que apavora um pouco a quem lê. Porque diz o seguinte, que o Lula foi informado, e aí, enfim, por fontes da Polícia Federal, de que aquilo que nós vimos até agora sobre o Toffoli é um aperitivo do que aquilo que a Polícia Federal já sabe a respeito do Toffoli. O Toffoli disse que não, que, aliás, é engraçado porque a negativa do Toffoli na matéria é mais ou menos o seguinte, não, a polícia não tem como chegar a mais documentos. Então, ele não está dizendo, não, eu não fiz. A polícia não tem... Isso é escondido. Estou blindado, né? Pois é, eu estou blindado. Ele não nega os fatos, ele só diz que nós não podemos alcançar os fatos que ele fez, que ele cometeu. Mas, seja como for, diante disso, desse aperitivo, se isso que vimos é um aperitivo, aí o Lula então fala, bom, vou rifar, tem que rifar alguém. Vão-se os anéis, ficam os dedos, é velha história. E aí é melhor para o Lula rifar o Toffoli do que rifar o Moraes, porque o Moraes é outro que está com a cabeça a prêmio e também não tem como pentear por outras razões. O ponto é o seguinte, por que o Moraes não seria blindado? Para o Lula, o Moraes é interessante porque Lula e Moraes, a gente tem uma dupla dinâmica aqui, né? Tanto que o próprio Lula disse essa semana que queria se dissociar da imagem do Moraes, porque está muito ligado ao governo dele. Então, no ano eleitoral, ele, enfim, não rifar alguém visto como um aliado é preservar-se. E também porque no ano que vem, em 2027, o Moraes vai ser o presidente do STF. E se o Lula, por acaso, ganhar as eleições, ele terá uma parceria com o presidente do STF, o que para ele também interessa. E tem um outro ponto aqui nessa história toda, da blindagem de um, do rifar do outro, que tem a ver com a vaga que se abre. Isso é algo que também foi cogitado, né, já no ano passado. E, aliás, eu acho que no ano passado, quando o Lula entrou nessa estratégia, foi justamente por conta da vaga que se abriria, essa conta com rifar um, rifar outro, por que Moraes, por que não Toffoli, não aparecia no ano passado, mas aparecia já essa ideia dele rifar um dos ministros para abrir uma vaga e entregar essa vaga para o tal do Pacheco. E aí aparece o Pacheco de volta na história do Brasil. O Messias foi o indicado, está nomeado pelo Lula, e é alguém que o Senado não vê com bons olhos, que o candidato do Alcolumbre é o Pacheco, e aí ele conseguiria agradar todo mundo, porque ele nomeia o Messias e nomeia o Pacheco também. Nomeando o Pacheco, ele agrada o Alcolumbre, agradando o Alcolumbre faz força para o Messias ser aprovado na sabatina, ele fica bem com todo mundo e tem o soldado dele lá dentro do STF, ele Lula, que é o Messias, e o Senado tem o soldado dele lá dentro do STF, que é o Pacheco. Seria uma forma de agradar a todos, menos a nós, menos ao interesse público, menos à legalidade do país. Esse pessoal esquece duas coisas, né? Primeiro, o imponderável. Quem diria que esse caso Vorcaro resultasse no que anda resultando? Quem diria? Quem diria que 2 ministros iam ficar completamente desmoralizados e sem condições em qualquer país sério de julgar qualquer coisa? É o caso desse. O Lula, ele é conhecido, não larga a mão de ninguém, então ele é conhecido entre os velhos companheiros dele como um cara que abandona qualquer um, até a mãe, se for preciso. Ele sempre fez isso.
Não restou no bando que está com o Lula nenhum dos grevistas que ficaram presos com ele em 1970. Nenhum. Ele vai abandonando e recolhe qualquer um também, como mostrou o caso do Alckmin. Segundo, precisa ver se vale a pena você ter alguém no STF que vai sair desse escândalo. Nós não sabemos o que virá na delação do Vorgaro. O STF, que começou o ano, não existe mais. É outro STF, não é o do prende, arrebenta e ninguém fala mais nada. Sim. É outra coisa. Ou se continuar nesse passo, daqui a pouco ouviremos o ministro Mendonça dizendo, olha aqui, vamos fechar, tá na hora de concluir, ou o ministro Fachin dando essa ordem, olha, está na hora de concluir o inquérito do fim do mundo. Então, eu acho que são especulações que surgem, mas neste momento, quem der qualquer palpite sobre o que vai acontecer, não tem fatos nos quais se apoiaram. É o que corre por Brasília, é o que o Lula gostaria de fazer. Mas daqui a pouco você ter um ministro ou não no STF vai valer bem menos do que valia até recentemente. O caso Vorgaro mudou tudo. Descobriu-se que a corrupção crônica que graça no Brasil envolveu pela primeira vez 2 ministros do Supremo, no mínimo. As revelações mais recentes colocam em evidência um cenário delicado no coração do poder em Brasília. As mensagens analisadas pela Polícia Federal indicam uma proximidade relevante entre um banqueiro investigado e figuras centrais da política e do judiciário. O caso levanta questionamentos importantes sobre a relação entre interesses privados e decisões públicas, além de abrir espaço para discussões sobre transparência, responsabilidade institucional e os limites de atuação das autoridades. Com investigações ainda em andamento, os próximos passos podem trazer novos desdobramentos e aprofundar uma crise que já atinge diretamente a confiança nas instituições. A sociedade acompanha com atenção enquanto cresce a expectativa por esclarecimentos e eventuais responsabilizações. Obrigado por acompanhar este conteúdo até aqui. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se e ative as notificações para continuar acompanhando as principais análises do cenário político. E se este vídeo foi útil para você entender o momento atual, considere deixar o seu like.